liderança aqui da PwC, para dar uma palavrinha com vocês e dar oficialmente as boas-vindas, tá? Rê, você tá por aí? Olá, Pri, me ouve? Sim, Rê. Tudo bom. Pessoal, muito boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Renato Souza, hoje como diretor responsável aqui das áreas de inclusão, diversidade e sustentabilidade corporativa. O meu objetivo aqui primeiro é só agradecer vocês, dar boas-vindas ao Axis, dar parabéns por terem chegado até aqui. Sei que foi um processo bastante longo aí até a inscrição de vocês, então parabéns terem chegado até aqui, por terem escolhido dedicar esse tempo ao desenvolvimento e à carreira de vocês. Enquanto PwC, a gente está muito feliz de lançar essa nova edição com vocês. Eu, particularmente, fico muito contente, muito satisfeito com esse programa e ver jovens interessados nesse desenvolvimento hoje. Se eu não tivesse recebido o apoio de instituições que fizeram projetos parecidos com o Axis na região, na cidade onde eu morava. Então, eu sei o quão importante é para a gente conseguir se desenvolver e acessar novas oportunidades de maneira igualitária, de maneira equânime. Então, sendo fruto de iniciativas sociais, eu fico muito feliz de ter colocado a minha carreira em prol a desenvolver projetos que me ajudaram tanto a estar aqui hoje com vocês, liderando junto com as outras duas lideranças que vão conversar aqui com vocês essa área e todas essas iniciativas. Então, muito bem-vindo, agradeço ao time de sustentabilidade, na figura da Priscila, da Gabi, do Bruno, por colocar esse projeto de pé, essa sexta edição. E chamo aqui as nossas lideranças. Pri, primeiro a gente traz o Ardito ou a Tati Fernandes? É a Tati, Rê, por favor. Tá ótimo. Então, eu queria chamar a Tati, que é a nossa líder de pessoas, para dar uma palavrinha com vocês e fazer essa recepção também. Tati, está por aí? Estou aqui. Me escutam? Me escutam? Escutamos. Olá, Rê, tudo bem? Olá, Pri. Tudo ótimo. E boa tarde a todos e a todas. Bom, deixa eu fazer minha autodescrição primeiro também. Eu sou uma mulher branca de cabelos pretos compridos e eu estou aqui também, Pri, com fundo falso, mas o meu não é tão colorido, não, porque eu gosto de cores mais assim. Eu sou menos monocromática. Você pode ver que às vezes eu me visto só de uma cor, ou só de preto, preto e branco, ou numa cor só. Então aqui é meio beijinho, assim, um tonzinho meio pastel. Bom, mas eu queria primeiro agradecer mais uma vez, Rê, Pri, a todos e a todas aqui por essa oportunidade de estar aqui falando nessa abertura. É um privilégio para mim estar aqui. A gente fez esse bate-papo com os mentores, né, alguns dias atrás, e eu também tive o prazer de ser convidada para estar lá como líder de pessoas aqui na PwC. E eu também já fui, né? Aqui é a sexta edição, né, Pri? Eu já fui mentora em algumas, e eu, da mesma forma que eu falei na outra, eu vou repetir aqui. É muito bacana, é um baita orgulho ver um programa desse rodando aqui, porque além de ser mentor, o fato de ser mentor a gente já se sente super orgulhoso, mas de participar a gente se sente mais engajado, porque a gente, ao compartilhar, a gente também recebe. E quando a gente recebe, a gente aprende, sabe? Uma coisa que eu acho muito interessante, ainda mais né, no mundo que a gente vive hoje, é que o que vale são as experiências. E quando eu mentorei, gente, eu tive a felicidade de pegar dois jovens brilhantes, que eu mais aprendi do que compartilhei. Eu falei, nossa, que maravilha! Eram pessoas assim que tinham uma visão, uma expectativa, uma ambição, que eu olhava e falei assim, gente, muito bacana, jovens maravilhosos ali com já sabiam o que queriam, o que esperavam. Foi assim uma troca espetacular. Então eu queria agradecer vocês por terem se inscrito, por estarem aqui participando, porque vocês também contribuem para o crescimento de outras pessoas. Então eu espero que vocês
tenham, assim como eu tive uma excelente experiência, duas, na verdade, e que eu aprendi bastante, construir relacionamento, que vocês também tenham isso, no mínimo, eu espero que seja melhor. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu comentei que na semana, né, no dia 10 de abril, eu completei 25 anos na PwC. E eu fiz 25 uma anos de PwC. reflexão. Eu fiquei refletindo, por que que eu tô aqui 25? E se me perguntar, quero ficar mais. E por que que isso me leva a ficar aqui, sabe? Por uma série de fatores, mas principalmente pelas pessoas. Então, eu tenho certeza que vocês vão conhecer pessoas incríveis, pessoas maravilhosas. Eu tenho certeza que vocês vão criar, e aqui uma das coisas que eu levo nesses 25 anos é que eu fiz amigos para a vida. E eu espero que vocês também levem daqui amigos para a vida. Amigos que te ajudem, amigos que, né, que te apoiem. Eu espero disso nesse programa para vocês e eu desejo com assim muito, muito, muito sucesso. Eu não quero ficar falando muito, porque eu sei que tem muita coisa bacana para falar aqui, e se deixar eu falo demais, Renato. Então me corta, eu devolvo a palavra a você. Ótimo. Obrigado, Tati, obrigado mais uma vez por comprar essa ideia, enfim, e estar com a gente nesse programa na sexta edição. Pessoal, e a Tati traz uma questão que é muito bacana, o quanto que a gente, de fato, aprende. Eu faço questão de manter o contato com os meus mentorados até hoje. Inclusive, mentorias que eu fiz antes de ingressar na firma. Eu estou aqui há 7 anos, espero chegar aí nos 25 da Tati, mas hoje eu estou há 7 anos, fiz inclusive no último dia 23 agora, antes de ontem, e eu fiz mentorias há muito tempo já na minha vida, faço mentorias há muito tempo, e uma pessoa que eu mentorei há 10 anos, que era um aprendiz numa empresa, e eu acompanho ele até hoje, e já está como coordenador, e a nossa relação continua a mesma, de troca, de confiança. Então essa relação de mentor e mentorado, ela chega a ser mágica. Agora eu quero chamar aqui outra liderança da PwC, a liderança da nossa área, a liderança da onde nascem esses programas, o Axis que vocês vão participar, que é o Leandro Ardito, nosso sócio líder de sustentabilidade corporativa e de Net Zero. Ardito, está por aí? Opa, tudo bem? Obrigado, Rê, Pri, Opa. Tati, obrigado pelo depoimento, foi muito legal. E você disse que você fala bastante, mas eu acho que você falou super bem e acho que eu nem preciso falar mais nada depois do que a Tati falou aqui, porque já foi. Imagina. O Ardito, vocês vão ver só, ele vai encantar, gente. Assim, eu sei que você vai dar show aqui, eu vou ficar até. As minhas palavras vão ser humildes Não, perto da sua. eu só vou dar boas-vindas. A cabeça pensante aqui, a Pri, a Gabi, o pessoal Bruno, a Júlia, o Renato. Eu só tô aqui só como facilitador, né, Tati? Mas assim. Bom, boa tarde, sou o Leandro Ardito, sou da área de sustentabilidade corporativa aqui da PwC, trabalho com essa equipe maravilhosa aqui que põe esse programa para funcionar e tantos outros que a gente tem aqui que são super importantes para a nossa firma, que a gente valoriza muito. Bem-vindas e bem-vindos, parabéns, né? Acho que esse é além de dar as boas-vindas, é parabenizá-las e parabenizá-los por vocês estarem aqui, que vocês estão pensando em vocês, né? Vocês estão iniciando uma jornada que assim, ninguém vai fazer por vocês estão fazendo por vocês. E é muito legal vocês jovens terem essa consciência e buscarem isso. Então é muito gratificante ver vocês se interessando, vocês assumindo o protagonismo da vida e da carreira de vocês, né? Então, o nosso programa Access Your Potential, ele é um programa alinhado com a nossa estratégia global de sustentabilidade corporativa, né? E visa o desenvolvimento de habilidades e competências para o mercado de trabalho do futuro, o futuro cada vez mais próximo da gente, cada vez mais desafiador, com habilidades que hoje em dia a gente não sabe direito o que a gente vai precisar ter amanhã, né? Parte tecnológica, a parte cada vez se modernizando e de forma muito rápida. Então, esse programa busca maximizar o potencial dos jovens aqui do Brasil, vocês, né, para a gente construir um Brasil melhor. E a Tati falou da mentoria, né, da troca de experiência. Eu acho que assim, a gente tem bastante coisa aqui, tem trilha de desenvolvimento bastante especializado, tem masterclass com especialistas que vão dar dicas super importantes, direcionamentos. Tem a parte de vocês, né? Porque não adianta só ouvir, a gente tem que fazer, né? Então a gente vai ter o aprendizado, mas tem que ir atrás e buscar. Então a gente entende que contribui muito com o desenvolvimento pessoal e profissional de vocês, mas contribui também com os mentores, né?
Os mentores são os nossos profissionais aqui da PwC. Também a mentoria, a Tati falou super bem, né? A mentoria proporciona troca de experiência, que são valiosas e super importantes. E como a Tati mencionou, todo mundo aprende nesse processo. Eu acho que nós, como mentores, aprendemos até mais com vocês. Então, obrigado por vocês fazerem parte desse projeto junto conosco, né? E por que que esse projeto existe, né? Existe há tanto tempo e a gente acha que ele deve continuar e a gente tenta melhorar a cada ano, a cada edição, porque a gente tem a convicção, né, de que o Access Your Potential ele contribuirá de alguma forma para impulsionar o crescimento de vocês, as oportunidades e desenvolvimento na carreira e a desenvolvimento não só profissional e de carreira, mas também o desenvolvimento pessoal, que é a troca de experiências que a gente tem traz um aprendizado, um engrandecimento, um crescimento não só profissional, mas pessoal também. Então, parabéns, bem-vindas e bem-vindos, aproveitem, e é um prazer tê-las e tê-los aqui com vocês nesse programa. Muito obrigado. Bom, obrigado, viu, auditor. É bem o que a Tati colocou, pessoal. O auditor, ele começa dizendo que não vai contribuir e depois passa essa mensagem aí para vocês. É Sou apenas nosso... um otimista empolgado. Muito bom. Que é o que a caminhada que vocês vão ter aqui conosco, como a forma como o programa está desenhado, a jornada, quais são as trilhas de desenvolvimento, quais são os cursos envolvidos, quem vão ser as pessoas que vocês vão encontrar no meio desse caminho. São muitos especialistas envolvidos, como o Ardito colocou, e a Priscila vai entrar no detalhe com vocês. São temas assim de última geração, estão sendo debatidos aí no mercado, como inteligência artificial, empreendedorismo. Hoje vocês vão ter aí o privilégio de estar com um dos maiores empreendedores sociais que o Brasil já teve, que é o René Silva. Então aproveitem muito. Tá? Eu vou deixar vocês aqui agora com a Priscila para ela tocar toda a agenda com vocês. Façam um agradecimento também ao nosso ecossistema do Access aqui, que é composto não só pela PwC, mas também pela Companhia de Talentos, pela Ser Mais, pela FIAP. Então, vocês que estão conosco, todas essas edições, meu muito obrigado aqui no nome da PwC. Muito, muito feliz em ter vocês conosco em mais uma edição desse programa. Então, Pri, eu volto contigo agora. Fico aqui na expectativa, inclusive, da palestra do Renê, que eu quero assistir. Obrigado, viu? Obrigada, Rê, obrigada, Dito, obrigada, Tati. Bom, pessoal, eu vou dar continuidade aqui, então. Aqui é essa nossa agenda do dia, tá? Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a PwC para vocês. Vou entrar um pouquinho mais no detalhe sobre o nosso programa, as dimensões do nosso programa, os próximos passos. Vou também abrir para dúvidas no final, e aí depois a gente encerra e abre, de fato, o programa, né, com a Masterclass do Renê, tá? Essa é a nossa equipe de sustentabilidade corporativa, então, operacionalizando o programa aqui dentro da PwC é o Bruno, que é nosso gerente de sustentabilidade corporativa e Net Zero. Ele olha para as duas frentes, dimensões aqui da sustentabilidade, tanto ambiental quanto social. Eu, como gerente de sustentabilidade, olhando mais para a frente social. E a Gabi, aqui, minha super parceira, que está no dia a dia aí super à frente do Access, tá? Então, essas pessoas que vão estar à frente do programa aqui dentro da PwC. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre a PwC, mas antes eu queria saber quem já ouviu falar da PwC, quem conhecia a PwC, pode só dar uma reação ou levantar a mãozinha aí para eu ver mais ou menos quem já conhecia sobre a PwC aqui. Tá. Bastante gente já conhecia a PwC. Legal. Legal. Bom, para quem não nos conhece... Oi. Opa, acho que alguém... Bom, para quem não nos conhece, a PwC ela faz parte de um network de firmas presente em mais de 149 países e formado por mais de 370 mil profissionais. Então, a gente ajuda organizações e indivíduos oferecendo qualidade na prestação de serviços prestados em auditoria, asseguração, consultoria tributária, consultoria estratégica e assessoria em transações.
A gente pratica o propósito de construir confiança na sociedade e resolver problemas importantes, né? Esse é nosso lema, não só na prestação de serviços, mas também aqui dentro, olhando para os nossos programas, para toda a nossa estratégia. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem mais de 4 mil profissionais hoje e a gente está presente em 18 escritórios, que são esses aí. Então, a gente está no Nordeste, a gente está no Sul, aqui no Sudoeste, a gente está presente em todas essas cidades. A gente tem um compromisso global em entregar resultados sustentáveis para a sociedade, como eu disse, e a nossa estratégia de sustentabilidade é maximizar os impactos sociais positivos e promover comunidades resilientes. A gente é alinhado à nossa estratégia, à nossa iniciativa global chamada Novo Mundo, Novas Competências, que basicamente é preparar as pessoas, organizações sociais, empresas sociais, as novas habilidades do futuro. Tá? E alguma aqui das nossas iniciativas em sustentabilidade, além do Access, a gente olha também para o investimento social privado, que é toda a doação que a empresa faz, tanto incentivada quanto direta, e a gente também olha para o programa Future Solvers, que é o programa de aprendiz aqui da PwC. E antes de eu falar um pouquinho sobre o Access, entrar no detalhe, eu gostaria muito de chamar o Gabriel Sontag. O Gabriel, ele foi um mentorado no Access em edições passadas. E a gente trouxe ele para dar um depoimento, para falar um pouquinho e compartilhar como que foi a experiência dele. Gabriel, tá por aí? Boa tarde. Consegue me ouvir? Sim, sim. Primeiramente, queria agradecer o convite novamente, estar participando. Queria falar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência no setor potencial, como já foi falado, eu participei da edição passada como mentorado. Hoje eu faço parte da firma e vou estar atuando como mentor de vocês. Mas eu queria só deixar uma palavrinha, falar para vocês que aproveitar toda essa troca, né, que a Tati falou que é uma troca, e realmente uma troca. Até mesmo vocês podem pegar alguém que vocês passam a experiência de vocês até maior, né, do que a da pessoa que vocês estão conversando. E isso acontece, então é para a vida de vocês, tanto profissional como pessoal. Absorvam tudo, é uma trilha bem rapidinha aí, que tem alguns meses, né? Então, primeiro tem toda a trilha de aprendizado, no final tem o hackathon. Aproveitem tudo que o mentor tem a dizer para vocês e garanto que ele também vai levar muito do que vocês vão passar para ele também para a vida dele. Como ambos já falaram aqui, eu converso com a minha mentora até hoje, até antes de eu entrar na firma. Então, é uma pessoa que me auxiliou bastante nessa trajetória e eu levo comigo até hoje. E queria também dizer que se alguém quiser procurar meu LinkedIn, vou deixar meu LinkedIn depois aqui no chat. Quem precisar de uma dica, eu participei do hackathon e do processo. Quem precisar de dica aí, ferramenta, conforme vocês estão passando pelo processo, eu deixo aí aberto aí para vocês. E é isso, muito obrigado. Muito obrigada, Gabriel. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho, de fato, sobre o programa, vou começar a entrar um pouquinho mais no detalhe com vocês. Então, o que é o Access, né? A gente tem um grande objetivo de maximizar o potencial de jovens de todo o Brasil, por meio do desenvolvimento de competências técnicas, comportamentais e digitais, que são alinhadas ao mercado de trabalho e que são cada vez mais exigidas pelo mercado de trabalho, né? Então, hoje o Access, ele tem uma duração total de 12 semanas, tá? E ele é estruturado em 3 dimensões. Então, a primeira é a Mentory, que são as mentorias individuais com nossos profissionais voluntários. Então, da mesma forma que vocês passaram por um processo seletivo, os nossos profissionais também passaram por um processo seletivo, tá? E essa trilha tem como foco o desenvolvimento pessoal e profissional. Foi feito um matching, tá? Entre os nossos profissionais e vocês. Então, por isso que vocês preencheram aquele grande formulário com algumas perguntas, né, sobre objetivos, habilidades, para que a gente conseguisse fazer de fato esse matching e proporcionasse ali pelo menos uma afinidade para essas mentorias acontecerem, tá? A gente tem a frente de upskilling, que são masterclasses com especialistas, e vocês vão ter
masterclass sobre o tema de empreendedorismo, sobre inteligência artificial, sobre tecnologias. Tudo são temas que estão aí bem frescos no mercado, né? E você também vão ter curso ao vivo em liderança e soft skills. E aí, por último, a gente tem o Hackathon, que vai vir com sessões de design thinking e um desenvolvimento mão na massa de soluções para problemas locais. Então, vai ser posto ali um desafio para vocês vão ser divididos em grupos, e vocês vão ter aí alguns dias para trabalhar e se desenvolver em cima dessa solução, tá? A participação no Axis, ela confere um certificado para vocês, tá? E no Hackathon, confere também um certificado emitido pela FIAP. Entrando um pouquinho mais à frente das mentorias, assim como o Renato colocou, a gente não faz nada sozinho, né? Então, a gente tem parceiros que nos apoiam no Access. E a parte de mentoria é feita pelo time do Ser Mais, né? A gente tem o apoio do time do Ser Mais com essas mentorias e principalmente na interface do dia a dia com vocês. Para apresentar o Ser Mais brevemente, eu vou chamar a Andrea aqui para falar rapidamente com vocês e apresentar o Ser Mais para vocês. Andrea, você está por aí? Oi, Pri, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Andrea, sou coordenadora de projetos e diversidade aqui do Instituto. Falar bem rapidamente, né? O Instituto ele é um braço da CIA de Talentos. A CIA de Talentos ela foca mais ali nos estagiários e trainees. O Instituto foca mais aqui, né, nos jovens que estão à procura do primeiro emprego. Nós somos uma instituição locada na cidade de São Paulo, a nossa sede é na cidade de São Paulo, mas a gente consegue atender outros espaços a partir, né, da modalidade remota. Temos uma sede também no Rio de Janeiro, e hoje a gente atua em 6 regiões, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia. Nosso objetivo principal é desenvolver, né, os jovens profissionalmente e inseri-los aí no mercado de trabalho através do primeiro emprego, do programa de aprendizagem. E em números, a gente já atendeu mais de 27 mil jovens. Só o ano passado nós atendemos 7 mil jovens em nossos projetos. Nós temos, né, como índice 75% dos jovens que passam por nós, eles estão inseridos no mercado de trabalho. Não quer dizer que sejamos nós que inserimos todos eles, mas a gente acompanha esse processo de empregabilidade e a gente vê, né, que esses jovens acessam o mercado de trabalho. E o nosso papel aqui é fazer interlocução entre vocês, os mentores. Vocês estão recebendo já ali um e-mail, né? Vocês estão sendo apresentados pelos mentores de vocês. Então, o Pablo não pôde estar aqui, mas é ele que está com vocês lá no grupo do WhatsApp, fazendo toda a comunicação. Então, qualquer dúvida, qualquer que seja aí o assunto que vocês precisarem tratar fora ali das sessões de mentoria, pode nos procurar que a gente faz essa interlocução, tá bom? Vai ser um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Andrea. Bom, pessoal, mas quando a gente fala de mentoria, né, o que é mentoria, né? Bom, mentoria é uma atividade para apoiar e aconselhar profissionais menos experientes no planejamento de carreira e no desenvolvimento de competências e habilidades técnicas e comportamentais, né? Então, é uma troca, de fato, entre o profissional mais experiente e menos experiente. É claro que essa troca é uma via de mão dupla, então não é só a pessoa que está recebendo a mentoria que ganha, né? O mentora também tem muito a ganhar com isso, e é uma via de mão dupla de fato, né? E quando a gente olha para os objetivos da mentoria, o objetivo principal é apoiar vocês na construção do projeto de vida e de carreira, né? Isso envolve refletir sobre as suas forças e fragilidades. Às vezes isso parece muito, muito clichê, né? Ai, vamos refletir sobre as suas forças, sobre a sua fragilidade, mas a gente não faz isso, né? A gente não para fazer isso. E quando a gente para fazer isso, de fato, você começa a olhar a sua carreira de uma outra forma. Eu, recentemente, inclusive, participei também de um processo de mentoria e eu não tinha feito isso ainda na minha carreira, né? Depois de mais velha. E, de fato, você começa a olhar com outros olhos, né? Você consegue enxergar, de fato, aquilo que você precisa melhorar, mas você consegue enxergar principalmente aquilo que você tem de bom, né? Também envolve definir metas de curto, médio e longo prazo.
identificar e superar os obstáculos, buscar oportunidades profissionais desejadas e principalmente trocar a experiência com aquela pessoa, né, que vai compartilhar com você como é que foi o caminho dela, o que ela fez de diferente, como é que foi. Isso pode te dar muitos insights no seu dia a dia, insights para a construção do seu plano de carreira. A gente traz aqui algumas dicas e pontos de atenção, tá, para as mentorias. Então, haverá a possibilidade das mentorias acontecerem de forma presencial se a dupla tiver disponibilidade e essa possibilidade. Então, se por um acaso você estiver na mesma cidade que o seu mentor, vocês podem marcar, sim, de fazer essa mentoria de forma presencial, desde que vocês possuem, de fato, essa possibilidade e essa disponibilidade, tá? Então, a gente está recomendando também os mentores, se caso a mentoria acontecer de forma presencial, que ela aconteça ou nos escritórios da PwC, ou em lugares públicos, como cafeteria, biblioteca, enfim, né? E mesmo que vocês tenham essa possibilidade, é importante vocês avaliarem se como é que faz, né? Como é que vai ser para vocês, se o tempo de trajeto, o meio de transporte disponível, as condições locais, os horários, enfim, considerem tudo isso e se sintam à vontade se o mentor ou a mentora propuser que seja presencial e você vê que não vai dar, que fica muito distante, ou que fica uma forma ali muito difícil do seu dia a dia, fale para o mentor também que não vai acontecer, tá? Presencial. E nas mentorias que acontecerem online, a gente recomenda altamente o uso da câmera, tá? É muito importante para criar esse vínculo e se aproximar um pouco mais do seu mentor ou da sua mentora. Se for, né, online, garanta um local com boa internet, um mínimo de ruído possível. Eu sei que às vezes a gente divide local, casa com muitas pessoas, né? Mas tenta ser de fato um momento seu ali, essa mentoria. Reserva de 50 a 60 minutos para essas mentorias acontecerem. Ao término do primeiro encontro, planeje já as datas e os horários das próximas sessões com seu mentor e, quem sabe, também já agenda para assim ficar garantido e vocês conseguirem ali planejar os próximos dias de vocês já com esse compromisso em mente. E se precisar cancelar a sessão de mentoria, avise com antecedência. Assim como a Andrea falou, muitos de vocês já começaram a receber os matches, eles ainda estão sendo enviados, caso você não tenha recebido, tá? E a partir desse envio, desse contato, vocês já podem também entrar em contato com seus mentores, propondo, já que a primeira mentoria aconteça, se possível, para a semana que vem. A gente sabe que tem um feriado na semana que vem, então talvez fique um pouco corrida a semana, mas já podem agendar a primeira mentoria, tá? Situações difíceis podem acontecer, então nem sempre as mentorias acontecem, né, nas condições ideais, então seja muito sincero com seu mentor ou com sua mentora se algo estiver te atrapalhando, se você tiver problema com equipamento, com conexão de internet, se tiver dificuldade de encontrar um local tranquilo para fazer a mentoria, se você estiver tímido e não quiser ligar a câmera, fale para o seu mentor ou para sua mentora também dessa sua dificuldade, enfim, seja transparente em toda a situação difícil, que nós estamos aqui para te ajudar, tanto seu mentor ou sua mentora, quanto nós aqui do time de sustentabilidade e quanto a equipe do Ser Mais, a gente está aqui para ajudar vocês a terem essa excelente experiência de mentoria, tá? Bom, a dinâmica de mentoria vai funcionar da seguinte forma, vão ser 10 semanas para vocês fazerem 6 sessões de mentoria, tá? Então, essas 6 sessões, elas podem ser distribuídas nessas 10 semanas. Por que, né, esse tempo? Porque a gente sabe que podem acontecer alguns imprevistos, como, por exemplo, semana que vem tem um feriado prolongado, então pode ser uma semana corrida, não dá para acontecer. Então, por isso que a gente estendeu para 10 semanas, para esses 6 encontros acontecerem, tá? Essas são a temática de cada um dos encontros, tá? Então, a gente tem a primeira sessão sobre autoconhecimento, a segunda sobre o projeto de vida, né, compreendendo a sua identidade. A número 3, como planejar o futuro, então vai ter alguns exercícios ali para vocês fazerem ao longo dessas mentorias. A número 4 vai ser uma apresentação, né, onde vocês vão poder treinar um pitch junto ao mentor de vocês. A 5, para falar um pouquinho mais sobre o mundo do trabalho. E a 6, para falar sobre expectativas do futuro, tá? Se você tiver alguma dúvida ou precisar de alguma orientação específica, eu coloco aqui o e-mail do time do Ser Mais. Vocês podem entrar em contato direto com eles. A gente se fala diariamente com o Ser Mais, então a gente vai estar sabendo de tudo que acontece com as mentorias de vocês, tá? Vocês também vão receber um manual
onde fala um pouquinho mais com cada detalhe, cada uma dessas mentorias, traz também ali os exercícios que precisarão ser feitos, enfim. A gente também vai ter um site onde vocês vão poder baixar esse material, acessar algumas gravações, enfim, que a gente vai compartilhar com vocês na semana que vem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre upskilling, que é a nossa segunda dimensão, né, que a nossa trilha de desenvolvimento, como eu falei, ela vai ser composta por um curso ao vivo em liderança e soft skills e masterclasses exclusivas de diversos temas. Mas antes de entrar no detalhe, eu vou chamar o time da FIAP. O Fernando, ele teve um problema pessoal, não vai conseguir participar aqui com a gente, mas ele mandou a Anne. Anne, está por aí? Tô aqui, Pri. Boa tarde, pessoal. Ai, que bom que ele conseguiu falar Boa com você, tarde. Pri. É isso mesmo, gente. O Fernando, ele estaria aqui com a gente hoje, mas ele teve uma emergência familiar. Eu estou aqui, então, para apoiá-los. Muito prazer, eu sou a Anne, eu sou aqui da FIAP, do setor de projetos. Para quem não conhece ainda a FIAP, ela é considerada hoje a maior instituição de ensino técnico da América Latina. Hoje a gente está com a FIAP, a Lura e PM3. É o primeiro ano que eu acompanho esse projeto, mas eu sei que o Fernando Veiga acompanha vocês ali desde o primeiro ano. E é isso, gente. Eu tô bem animada para acompanhar esse projeto incrível. Obrigada. Obrigada, Anne. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho das masterclass aqui. Então, a gente tem esse objetivo de trazer essas habilidades específicas e oferecer uma aprendizagem mais aprofundada em cada aula que a gente traz para vocês. A gente vai ter 4 masterclass ao longo dessa jornada, tá? Que vão ser ministradas ao vivo por um especialista. Então, hoje a gente já tem a primeira. A gente já abre o programa aí com uma masterclass que vai ser feita pelo Renê Silva, que ele é empresário, comunicador e ativista. Então, ela vai ser logo aqui após a nossa sessão aqui do Access. A gente já vai ter essa sessão com o Renê. A gente vai ter uma segunda masterclass, que é como a tecnologia tem transformado o mercado de trabalho, com a Celina Nakayama. Ela é uma especialista da Microsoft. A gente vai ter uma terceira masterclass de tecnologia e inovação, o mundo da inteligência artificial, com a Valéria Souza. Ela é uma gerente sênior aqui, trabalha diretamente com inteligência artificial aqui na PwC. E a gente vai ter uma última masterclass de economias criativas, uma nova jornada no mercado de trabalho, com o Alexandre Uehara, que é professor de inovação da FIAP e consultor do Shark Tank. Essas são as datas das masterclass, tá? Com exceção da masterclass de hoje, as demais vão ser gravadas, tá? Mas se programem, porque sempre é muito mais proveitoso se a gente consegue assistir ao vivo. O curso em liderança e soft skills vai ser também ao vivo, tá? Então, é um curso para desenvolver habilidades interpessoais, né? Que são competências não técnicas e que influenciam a maneira como a gente se comunica, interage, se relaciona com os outros. O curso ele vai ter 10 horas de duração total, tá? E vai ser dividido em 4 aulas online. A gente vai ter a turma A, B, C e D, tá? Cada turma ela vai ser em determinado horário. Vocês preencheram lá no formulário a disponibilidade que vocês tinham para fazer as mentorias, né? Então, a gente vai dividir esse curso e essas turmas com base nessa disponibilidade que vocês preencheram, tá? E tem um conteúdo programático aí embaixo. A gente vai ver sobre agilidade emocional, empatia, liderança, pensamento crítico, cultura de feedback, enfim, soft skills que são tão necessárias quanto as tech skills hoje no mercado de trabalho. Bom, vou falar agora sobre o hackathon, a gente carinhosamente chama de hacka. Bom, o que é hackathon? Eu não sei se todos ouviram falar, né, sobre o que é um hackathon, mas hackathon são eventos que reúnem pessoas de diferentes áreas e conhecimentos, com o intuito de, num curto período de tempo ali, criarem soluções inovadoras para algum problema específico, tá? Aqui na PwC, vocês vão se desdobrar sobre um problema que vocês vão identificar. Só que antes do hackathon acontecer de fato, vocês vão passar por 2 sessões de design thinking, que vão acontecer após as 2 últimas masterclass. A masterclass com a Valéria Souza e a masterclass com a Leo Errar. Nessas masterclass, vai ser onde vocês vão começar a identificar o problema, começar a trabalhar nesse problema, tá? E aí, ao final, depois dessas masterclass, vocês vão de fato ter essa imersão, ela vai acontecer no final de semana, para trazer soluções que foram identificadas por vocês, tá? No evento de encerramento, em julho, a gente vai ter uma banca avaliadora dos grupos finalistas desse hackathon, né?
E aí vai ter uma premiação para os grupos com mais destaque da solução proposta. Na Masterclass 2, depois que a gente vai ter ali a Celina, da Microsoft, a gente vai ter meia horinha a mais ali, só para a gente falar sobre o Hackathon, com mais detalhes sobre o que é, sobre o que funciona. A Anne e o Fernando vão estar, né, nesse encontro, onde a gente vai poder entrar em um pouquinho mais de detalhes, vocês vão conseguir entender um pouquinho mais de detalhe como é que de fato funciona e como é que vai funcionar. Bom, os próximos passos. Aqui é a nossa agenda geral do Access, tá? Vocês também vão ter acesso a esse material. Então, como eu falei, o programa tem duração total, né, de 12 semanas. A gente está ali na primeira semana com eventos de abertura, masterclass, e a partir da semana que vem as mentorias, de fato, estão liberadas para começarem. E aqui também a gente conseguiu colocar aqui a divisão das masterclass, quando que as aulas ao vivo também vão começar, para que vocês consigam se programar aí nas próximas 12 semanas e se dedicarem, de fato, ao programa. Bom, então, como os próximos passos, vocês estão sendo feito contato, né, com a dupla de vocês, então quem ainda não recebeu vai receber ainda esses contatos, esses matchings. A partir de semana que vem, a gente já começa a iniciar as mentorias. A última semana para o encerramento das mentorias vai ser no final de junho, então vai ser o prazo para vocês terminarem, de fato, a mentoria. E a gente está ali até o dia 11/7, ali na primeira quinzena de julho, quando a gente vai ter o encerramento oficial do programa, conhecer os grupos vencedores do Hackathon, tá? As datas da Masterclass, né, e aulas ao vivo serão enviadas por e-mail também, vocês vão receber o convite de entrada, junto com o link de conexão para todas essas aulas, tanto as Masterclass quanto as aulas ao vivo também. Tá? Como eu falei também, vocês vão ter um acesso a um site, né, exclusivo, a gente deve enviar o link para vocês na semana que vem, onde vocês vão conseguir ter acesso a gravações, ao manual, a essa agenda que eu acabei de mostrar para vocês, enfim, todo o material que a gente for compartilhar aqui no Access. Bom, e agora eu abro oficialmente para dúvidas, antes de chamar o Renê, eu abro oficialmente para dúvidas de vocês. Quem quiser falar, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Acho que tem uma pessoa com a mão levantada, né? Tailane. Oi, tudo bem? Você consegue me ouvir? Tudo bem. Consigo, sim. Eu tenho uma dúvida, mas é muito pontual referente à questão de mentoria. Quando me apresentaram o processo, enfim, toda essa organização, eu tinha entendido que a minha inscrição seria para ser mentorada até então. Nessa questão de duplas, estão sendo relacionadas, uma atuando como mentor e a outra como mentorada, como é que funciona? Porque um dos e-mails que eu recebi é que eu iria fazer a mentoria para uma outra pessoa, o que não é um problema, eu só queria saber se tem algum tipo de grupo específico, se tem algum tipo de orientação diferente que vá receber nessas situações. Não, Tailane, todos vocês aqui são mentorados, tá? Acho que essa conexão é justamente com o seu mentor ou mentora, tá? Mas todos vocês aqui são realmente mentorados nesse processo do Access, tá? Então, vocês vão receber essa mentoria. Perfeito, mas tem alguém que eu possa falar referente a esse caso? Porque tá em cópia eu e mais uma pessoa, e aí teve todo um escopo do e-mail apontando que eu seria a mentora dele. Você pode me passar depois no chat, por gentileza? Oi, Pri, posso falar? Pode sim, Posso Andréia, falar, Pri? por favor. Oi, Tailane. Todos os e-mails, todos vocês receberam o e-mail que a gente enviou para o mentor de vocês. Vocês estão em cópia ao e-mail que foi para o mentor. Se você olhar ali onde está o seu nome, a gente está apresentando você para o seu mentor ou para a sua mentora. É que, Andréia, nesse caso, realmente não seria eu sendo apresentada, seria eu como a mentora, e a mentorada, ela está sendo apresentada a mim, eu só estou em cópia. Tanto que no escopo do e-mail fala, olha, viemos apresentar você, a sua mentora, que vai ser, aí colocaram lá o meu nome, Tailane Oliveira, e por assim vai, ela vai seguir te mentorando a partir daí. Tá. E aí, como eu não tenho vínculo empregatício, que é até onde eu tinha entendido, quem iriam proporcionar a mentoria seriam as pessoas da própria instituição,
Eu fiquei confusa, por isso eu Tá. preferi tirar a dúvida. Me procura, eu tô no grupo do WhatsApp lá que vocês estão. Me procura lá, aí a gente fala sobre isso, pode ser? Perfeito. Fechou, então, tá combinado. Obrigada, Andréia. Obrigada, Tawane. Bom, tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou responder essas perguntas e eu já passo para vocês novamente, tá? A primeira pergunta é se o curso de liderança e soft skills terá certificado. Sim, Laura, terá certificado emitido pela FIAP, tá? Acho que alguém sabe a hora do término. Término daqui, Bruna, se for o término daqui, aqui está previsto mais ou menos até 4h30, mas 4h30 a gente começa a Masterclass do Renê, tá? Que vai até 5h30. Que bom, Bruna, que você está feliz. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Alguém perguntou se esse material vai ser compartilhado. Sim, vai ser compartilhado com vocês. Os eventos que eu não consegui entrar ao vivo ficaram gravados, me prejudicaria de alguma forma? Não, Mariane, não te prejudicaria. Fica gravado sim, exceto essa aula do Renê que não vai ficar gravada. Claro que a gente gostaria muito que todos conseguissem entrar ao vivo, né? Eu acho que o aproveitamento é muito melhor. Mas a gente entende também que tem alguns imprevistos, alguns outros estudam e acabam conciliando no mesmo horário do estudo, tá? Mas todos ficaram gravados, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Uma dúvida referente às turmas, que vão ser definidas de acordo com as preferências de horário que vocês apontaram na inscrição. E aí a pessoa pergunta, caso não consiga participar na turma definida, é possível trocar? Com certeza, gente. Com certeza, a gente vai ter como base o horário que vocês apontaram lá, mas se não, por algum motivo você não conseguir fazer, a gente vai ter essa flexibilidade de troca, tá? A mentoria é voltada só para jovens em busca do primeiro emprego? Não, Rebeca, não necessariamente, tá? A mentoria, ela de fato é para você desenvolver novas competências. A gente já teve casos de jovens que estavam buscando o primeiro emprego, a gente teve casos de jovens que já estavam trabalhando até como analistas em outras empresas, então é de fato para desenvolver competências, né? E aí acho que todo o seu projeto de vida, todo o trabalho que você vai desenvolver na mentoria, você vai se direcionar. Se é para estudante, se é para o seu desenvolvimento para um primeiro emprego, enfim. Acho que agora eu vou abrir para a Joana. Joana, por favor, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Oi, boa tarde, tudo bem? Estou conseguindo me ouvir? Sim. Ah, ok. Você tinha comentado sobre esse grupo do WhatsApp, mas eu não recebi nada, não me colocaram em nenhum grupo. Eu também acabei não recebendo um e-mail ainda, né, do meu mentor, quem é que vai ser ou algo do tipo, então eu ainda estou um pouquinho por fora. Não, fica tranquila, o e-mail ele está sendo enviado ainda, eu acho que até segunda-feira todos os e-mails vão ser enviados. E o grupo de WhatsApp, Andréia, só me corrige, mas também eles estão sendo adicionados, né? Conforme a gente está enviando e-mail, eles vão sendo adicionados, né? Sim, é que alguns, Pri, precisam aceitar o convite, tá? A gente não consegue adicionar. O Pablo está fazendo, ele envia e envia também por e-mail. Então, eu vou colocar o link aqui no chat do grupo. Quem ainda não está, migra para lá, que aí a gente libera a entrada, tá bom? Tá bom, obrigada. Tem mais alguma pergunta, Manuel? Oi, tudo bom? Você vai me escutar? Sim, consigo. Era só para esclarecer aquela questão da turma. Eu, se não me engano, botei turma da manhã, mas não agora, mas em junho eu vou estar iniciando no processo de estágio e eu acredito que será pela manhã, tarde, sabe? Talvez eu tenha que mudar a turma, mas assim, agora eu conseguiria participar da turma da manhã, mas logo em junho eu teria que trocar. E como é que faria? Trocaria logo agora ou deixaria para trocar lá para junho? Tá. A gente pode trocar agora, Manuel, né? Já que pode ter alguns trabalhos em grupos, a gente pode trocar agora. Sim, se for melhor para você, a gente já troca agora. Pronto, tá ok, concordo. Tá? E aí, vocês vão ser informados, tá, pessoal? A partir da terceira semana ali
A gente vai enviar comunicações para vocês sobre essa turma, sobre o início dessa turma, em qual turma que você foi colocada de fato, e aí vai ter um tempinho ali, se vocês querem trocar, se precisar trocar, a gente vai ter esse tempo aí para trocar, para a gente de fato começar, tá? Tá vindo mais perguntas aqui no chat. O meu mentor ainda não entrou em contato comigo. Existe algum prazo para ele me contatar? A gente está recomendando os mentores que entrem em contato o mais breve possível. Mas como você está em cópia, né, no e-mail que foi apresentado ao seu mentor, você também pode já responder esse e-mail também, propondo até uma data e colocando ali os horários, ou o melhor dia que fica para você, tá? Então, vocês também podem ter esse protagonismo também, se vocês verem que o mentor está demorando muito para responder, para tomar essa iniciativa. O mentor entrará em contato conosco até segunda. Marina, a gente está, como eu falei, a gente está recomendando que assim que o e-mail é recebido, que os mentores já entrem em contato, tá? As pessoas que ainda não receberam match, né, porque a gente teve, enfim, algumas pessoas que acabaram entrando agora no programa, o match, né, que é esse e-mail apresentando você ao seu mentor, vai ser enviado até segunda-feira, tá? E a partir daí a gente pede que o mentor entre em contato o mais rápido possível, mas, de novo, gente, se vocês verem que está demorando, já podem mandar ali uma mensagem se apresentando, colocando ali o horário que você tem disponível, o dia que você tem disponível. Assim, o mentor já vai até mais, de uma forma mais assertiva, propor uma agenda para vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Kathleen, eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Eu trabalho e coloquei isso quando eu me inscrevi, mas até agora eu não recebi nada referente a horários. Você diz os horários das aulas, os horários da mentoria, porque da mentoria vai ser muito de acordo com a sua disponibilidade e a do seu mentor, tá? E das aulas, como eu falei, das turmas do curso de liderança soft skills, a gente vai ter 4 turmas de horários diferentes, tá? Então a gente vai alocar vocês de acordo com a resposta que vocês deram lá no formulário de inscrição. E aí, se ficar no horário ruim para você, que por algum motivo mudou a sua disponibilidade, a gente vai fazer esse remanejamento, tá? E as aulas, as masterclasses, né, como eu coloquei, elas vão ser, na maioria, de fato, na hora noturna, vão ser gravadas, se você não puder participar por algum motivo, não vai impactar a sua atuação, mas claro que para você ter um bom aproveitamento, inclusive no Hackathon, vai ser importante vocês assistirem essas aulas depois, pessoal, que forem gravadas, tá? Sim, Júlia, essa gravação vai ser disponibilizada para vocês, tá? Bom, é isso, pessoal. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma dúvida que não foi respondida aqui? Não? Bom, então, acho que a gente pode já dar as boas-vindas ao Renê. Eu não sei se ele está na sala já. Gabi, ele já entrou?